trabalho intitulado como Perfil Metabolômico da seiva de diferentes espécies de pinheiros e implicações na preferência alimentar do macaco prego. Bem, diferentes espécies de pinheiro vêm sendo cultivadas no Brasil há mais de um século para os mais diversos usos. Com o programa de incentivo fiscal ao reflorestamento, em meados aí de 60, iniciaram os plantios comerciais sob regime de silvicultura no sul e sudeste do país. As espécies mais difundidas foram o Pinus ellioti e o Pinus taeda, vindas dos Estados Unidos, e em menor escala a espécie Pinus caribe e Pinus ocarpa. A partir dos anos 70, iniciaram o cultivo de espécies tropicais, como o Pinus tucumane, Pinus maximinói, Pinus patula, o que possibilitou a expansão do cultivo de pinheiro em todo o Brasil. Mudando um pouco de assunto, mas mantendo aí a correlação, os macacos do gênero cebos e sapajus são endêmicos na América Central e na América do Sul. A espécie conhecida como Sapajus nigritus, que é popularmente conhecido como macaco prego negro, preto, é amplamente difundida no sul e no sudeste do país. Eles procuram por alimentos nesses habitats modificados e, com isso, os alimentos, como as frutas, são escassas nessas florestas naturais. E isso acontece principalmente nos meses frios. E, com isso, existem os ataques a várias plantações e também às florestas de pinheiro. Portanto, para reduzir o impacto econômico causado pelos ataques dos macacos, estratégias baseadas na oferta de alimentos complementares e vigilância das plantações têm sido empregadas. Porém, se mostraram bem ineficientes e com alto custo. Então, nos últimos anos, práticas para reduzir os ataques dos macacos prego nas plantações, como o enriquecimento dessas florestas remanescentes e o uso de substâncias dissuasoras que não agridem os macacos e o próprio meio ambiente, vêm sendo empregadas. Tudo isso foi comandado, né, pela Embrapa Florestas. E também um dos resultados desse projeto foi se conhecer as espécies de pinheiro que são preferidas, as que são evitadas por esse macaco. Então, com o conhecimento de técnicas analíticas como a ressonância magnética nuclear e a cromatografia gasosa aliada à espectrometria de massas, elas podem ser úteis para se compreender o perfil metabolômico da seiva do pinheiro, e através das análises quimiométricas se alcançar correlações com a dissuasão dos macacos com essas seivas aí. Esse trabalho teve o objetivo traçar o perfil metabolômico das características sensoriais para assim se entender a dissuasão ou preferência desses macacos pelas seivas de pinos. Então, nós utilizamos a espectroscopia de ressonância magnética nuclear e a espectrometria de cromatografia gasosa aplicada à espectrometria de massas, para assim se avaliar a seiva elaborada de 10 diferentes espécies de pinheiro e assim correlacionar a composição gustativa, principalmente relacionada aos metabólitos primários e compostos relacionados ao aroma da seiva desses pinheiros. Bem, aqui eu estou apresentando as 10 espécies de pinheiro que foram avaliadas. Claro que nós tentamos diminuir o efeito da regionalidade e da sazonalidade na composição dessas seivas. Foi dito por trabalhadores e fazendeiros da região que o Pinus taeda, a seiva do Pinus taeda é preferida por esses macacos, e a seiva do Pinus patula ela é rejeitada. Os macacos não agridem essa espécie de pinheiro. Para o desenvolvimento desses estudos, nós utilizamos um espectrômetro de ressonância magnética nuclear de 14,1 Tesla, ou seja, 600 MHz para a frequência do hidrogênio. E aqui à esquerda estão os volumes que nós utilizamos para se desenvolver essas análises. Utilizamos 165 microlitros da seiva, que foram diretamente misturadas a 400 microlitros de água deuterada e 35 microlitros de uma solução estrópica de D2O, EDTA e TMSP-D4.
Todos os espectros foram adquiridos sob condições quantitativas, ou seja, nós fixamos a temperatura em 298 Kelvin para todas as aquisições. Após a inserção das amostras no espectrômetro de RMN, nós esperamos 5 minutos para a estabilização da temperatura da amostra com a temperatura da sonda. Fizemos um ajuste fino de tune e matching, shimmy automático, claro que ele foi conferido, né, após o equipamento ter feito o shimmy. Utilizamos um pulso calibrado para 90 graus. Aqui eu tenho apenas uma ilustração rápida de como que é feita essa calibração de pulso. Nós utilizamos um tempo de 7 vezes o T1. O T1 foi determinado através da sequência de pulsos conhecida como a sequência de pulsos de inversão e recuperação, para assim se determinar o valor de tal entre esses dois pulsos de 180 e 90 graus. E com isso, com essa equação aqui, se determinar o valor de T1 multiplicado por 7 para nós termos 99,9% da relaxação total de todos os núcleos presentes nas amostras, né? Também avaliamos o perfil de saturação da água não deuterada, porque para nós desenvolvermos análises quantitativas apenas dos sinais que não foram afetados pela saturação do sinal da água. Também utilizamos o mesmo valor de ganho do receptor para todas as aquisições. É claro que nós tomamos cuidado para nós não adquirirmos feed clipados e com isso subestimar a concentração de alguns compostos. E aqui utilizamos a janela espectral do tamanho de 20 ppm. A parte experimental relacionada às análises estatísticas, nós desenvolvemos análises estatísticas unimultivariadas. Nas análises estatísticas univariadas, elas foram feitas por análise de variância, utilizando o teste de Tuck para se comparar a média das concentrações entre as amostras e o teste Levene para se avaliar a variância dentro de cada grupo de amostras. Análises multivariadas foram desenvolvidas por PCA e multiblocos, que eu vou falar com vocês mais adiante. E nós fizemos correção de linha de base, alinhamento dos sinais utilizando esse algoritmo COL e normalização dos sinais pela área. Esse alinhamento é muito importante para que nós não alcancemos resultados errôneos obtidos com essas análises multivariadas. Então esse alinhamento é muito importante nessas análises estatísticas. E nós centralizamos as amostras em torno da média. Agora, falando um pouco dos resultados, aqui eu tenho uma comparação dos espectros das seivas das espécies que são extremas, ou seja, da espécie que é preferida e da espécie que é rejeitada pelos macacos da região. Então, aqui em cima é o espectro da seiva do Pinus taeda, e essas duas seivas nós podemos observar uma grande quantidade de aminoácidos, ácidos orgânicos de cadeia pequena, açúcares, alguns terpenos. E com isso vocês podem já imaginar a grande complexidade de se comparar visualmente esses espectros de RMN de hidrogênio, devido à grande quantidade de compostos e dentro das 10 diferentes espécies de pinheiro. Então, com isso, nós utilizamos a análise estatística multivariada por PCA. Aqui, na letra A, é o gráfico de scores, de PC1 por PC2. Na letra B, é o gráfico, são os loadings relevantes pelos scores aqui, plotados na forma de linhas. E na letra C, apenas o gráfico de influência das amostras na modelagem pelo erro de cada uma na modelagem. Então, o que vocês já podem perceber? Que a seiva o comportamento oposto da seiva do Pinus patula com a seiva do Pinus taeda. Pinus patula aqui em valores positivos de PC1, pelas maiores concentrações de glicina, betaína e glicerol, e o Pinus taeda com as maiores concentrações dos açúcares, glicose e frutose. Então, após nós adquirirmos esses resultados aqui, parece até um pouco óbvio da preferência dos macacos pelas seivas com a maior concentração de açúcar. Bem, então, após entendido essa variabilidade dos metabólitos primários, nós desenvolvemos uma análise quantitativa utilizando a ressonância magnética nuclear para complementar e corroborar os dados obtidos pelas análises multivariadas. Então, nós quantificamos apenas os compostos que apresentaram sinais em regiões limpas, desimpedidas no espectro de RMN de hidrogênio. Então, nós quantificamos a glicose,
a frutose, com deslocamento químico em 4,11 ppm, a glicose total, a soma da alfa e beta-glicose, e a sacarose. Então vocês podem já perceber que a diferença de frutose entre as amostras desses dois, da seiva entre esses dois pinheiros opostos aqui, rejeitado e preferido pelos macacos aqui, que as concentrações de frutose não são estatisticamente diferentes, porém a glicose sim apresenta um comportamento bem diferente, acompanhado aqui da sacarose. E com isso nós podemos fazer uma importante atribuição desses compostos relacionados ao sabor da seiva, a seiva preferida dos macacos ter um sabor mais adocicado. Então, buscando desenvolver uma análise mais completa da variabilidade da composição amostral dessas seivas, desses 10 pinheiros, nós avaliamos também os compostos voláteis por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Da mesma forma que na letra A é o gráfico de scores das 10 amostras de pinheiro. Na letra B, o gráfico de loadings, os loadings relevantes pelos scores, plotados na forma de linhas, e aqui na letra C, o gráfico de influência pelos resíduos de cada uma dessas amostras na modelagem. Também nós podemos ver o comportamento oposto da composição da seiva do Pinus taeda, que é o preferido, com a composição do Pinus patula, que é o rejeitado pelos macacos também. Então, como apresentado por ressonância magnética nuclear, os compostos voláteis também apresentaram um comportamento oposto. A seiva do Pinus taeda com as maiores concentrações de alfa e beta-pineno e metilchavicol, e a seiva do Pinus patula com as maiores concentrações de alfa e beta-felandreno, terpinoleno e gama-cadineno. Bem, buscando entender como esses compostos afetam no cheiro dessas seivas aí, nós avaliamos diferentes artigos. Aqui eu estou mostrando na tabela de um desses artigos que nós publicamos esse ano aqui em 2020, em que, avaliando esses compostos, se pôde notar que a seiva que é preferida pelos macacos tem um cheiro mais amadeirado e um cheiro de pinho, e a seiva que não é preferida pelos macacos tem um cheiro mais terpênico, cítrico e um cheiro de erva. Bem, então, após essa compreensão da variabilidade amostral entre essas espécies de pinheiro, nós desenvolvemos uma análise por multiblocos, ou seja, nós avaliamos a matriz de RMN de hidrogênio juntamente com a matriz de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, apenas com uma avaliação por PCA. Então, vocês conseguem notar também que esses resultados foram corroborativos, mostrando o comportamento oposto da seiva do Pinus patula com a seiva do Pinus taeda, aqui no gráfico de scores, e todos os compostos relacionados a esse comportamento oposto entre essas duas seivas e as outras seivas também que tem um comportamento, que tem uma composição similar a essa seiva preferida e a seiva rejeitada pelos macacos. E aqui, só corroborando a correlação, aqui mostrando toda aquela variabilidade dos compostos que nós já detectamos anteriormente, mas mostrando a forte correlação entre os compostos detectados por ressonância magnética nuclear e os detectados por cromatografia gasosa. E, em particular, vocês podem notar aqui o grande efeito do gama-cadineno, o grande efeito das altas concentrações desse composto gama-cadineno na seiva vinda do Pinus, que é rejeitado pelos macacos, e com isso se apresentando como um forte marcador de repelência desses macacos. Então, com isso, eu gostaria de dizer que o uso de diferentes técnicas analíticas ele é indicado para sempre se alcançar resultados mais completos, complementares e ou corroborativos. O uso de métodos analíticos avançados se consegue alcançar informações correlacionadas e mais enriquecidas, e com isso se desenvolver estudos e publicações com maior impacto científico. E é sempre importante esse estudo, desenvolver estudos caminhando pelas diferentes áreas na agronomia, biologia, engenharia de alimentos, na química, com nós espectroscopistas, quimiometristas, para assim se ter uma maior difusão do uso da RMN em todo o Brasil. Então esse desenvolvimento em diferentes áreas é muito indicado.
Eu gostaria primeiramente de agradecer aos organizadores desse evento pelo convite em apresentar um pouco do que nós estamos desenvolvendo aqui no Ceará. Gostaria de agradecer às agências de fomento, CNPq, CAPES e FUNCAP, e a Embrapa Agroindústria Tropical, onde nós desenvolvemos as análises, a Embrapa Floresta responsável pela amostragem das amostras